Sim, firme nas promessas de Jesus. A quarta estrofe. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Estamos encerrando o mês de janeiro, um mês extremamente abençoado, com a presença ilustre do nosso torneiro Marcos, nosso irmão em Cristo. Obrigado. Fala as palavras aí, Marcos. Tá tudo bem? Tá na luta? Tá tudo bem, porque tipo assim, testemunho que eu vou dar para vocês aí, que desde quando eu me machuquei, muitas pessoas chegaram para mim, pede vereador tal, que por sinal eu tenho um primo que é vereador lá em Duque de Caxias. Na minha igreja tem um rapaz lá que é diretor do hospital Adão Pereira Nunes, e muita gente tentaram me ajudar, mas porém eu botei a questão na mão do Senhor. Amém. Que com fé em Deus vai dar tudo certo, e tudo tem dado certo, caminhado. Tudo no tempo certo, tudo Amém. No programado que foi, e eu esperando em Deus. Agora fui encaminhado para o Hospital de Lopes, porém esse dia eu estava meio angustiado porque a demora de chamar, e hoje eu fui lá para saber. Então eu sou o número 62 para aguardar a cirurgia, porém nesse número 62 a menina me informou que no hospital a cada dia opera entre 3 a 4 pessoas, e deu mais ou menos 15 dias para poder me chamar para poder fazer a cirurgia. Então está entregue na mão de Deus aí, vamos ver o que Deus tem reservado para mim. Amém. Está gravado o teu depoimento. Deus tem me sustentado e está me sustentando. Amém. Em breve, muito em breve, você vai estar aqui dando um bom testemunho. Irmão Paulo, Amém. Pai do Marcos, senta aqui. Vamos fazer o nosso culto aqui. Visível? Não, pega ali a cadeira. Torque. Ora pra gente, por gentileza, pra gente dar início ao culto. Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez na Tua presença. Queremos Te louvar e bendizer o Teu nome, Deus. Porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és majestoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, que estamos reunidos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, pela presença do Marco e do seu padrasto. Que as palavras que forem ditas aqui possam, Senhor, estar penetrando em nossos corações. Amém. E que produza o resultado para qual ela está sendo mandada. Porque o que convence o homem não é a minha palavra, não é o meu querer, mas é o Espírito Santo de Deus. Que o Teu nome seja glorificado em nosso meio, Pai. Que nós viemos diminuir e que o Senhor cresça, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Paulo, a gente sempre faz um culto aqui às sextas-feiras, e o culto tem que ser rápido. Então, se eu possa prestar muita atenção, Marquinho também, vamos dar, então, início. Bom, hoje é dia 31, nós fizemos aqui um culto no dia 10, em que a mensagem foi a luta contra o pecado, e a gente até leu aqui em Hebreus, falando assim, ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Uma mensagem muito importante. No dia 17, Marquinhos, a nossa pregação foi sobre o amor ao próximo. Não no sentido do amor de você fazer aquilo que agrada ao próximo, mas um amor no sentido de conseguir levar o próximo à eternidade, ao céu. Né? Porque aquela história, o pai às vezes é muito bom, e o menino se perde, tão bom que o pai é. Mas o amor no sentido de levar o próximo a Deus. Na semana passada, foi um culto que o Bruninho gostou muito. Foi provisão na guerra. E aqui nós lemos a orientação individual, que é, e aí vai bem para você, se não me engano, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos, orai colocando as suas súplicas detalhadamente com ação de graças. É difícil, E também nós vimos a obediência de Elias, que Elias ele obedeceu a ponto de pedir ajuda para uma viúva que não tinha o que comer. Mas mesmo sendo Elias,
ele obedeceu. E muitas vezes nós temos que fazer coisas ou passar por situações que aos olhos humanos, caraca, que situação, mas você nada mais está fazendo do que a vontade de Deus. No mesmo culto, na semana passada, Marquinhos, nós lemos Jeremias 1,19, em que Deus fala para Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo. E também lemos, se eu não me engano, Ezequiel 3, agora está me falhando o versículo, acho que é 29, em que Deus fala para Ezequiel: farei a tua mente mais dura que um diamante. E a gente, às vezes, para enfrentar alguma situação, a gente tem que ter uma mente fortalecida, não mente dura no sentido de cabeça dura, mas aquela mente que resiste às notícias mais difíceis. E chegamos aqui hoje, nesse culto. André, qual é a mensagem de hoje? O título seria: vençamos as lutas, mas não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. E tem muita gente que na luta não vai avante, cai, né? Não passa pela luta. E aqui eu separei brevemente um relato. O nome do senhor é? Paulo. Olha que coincidência. Eu vou listar aqui. Você sabe que Paulo foi um dos maiores pregadores. Ele escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento. Foi ele que escreveu. E olha só o que aconteceu com Paulo. Ele teve que fugir em um cesto. A fuga em Damasco de Paulo não foi assim, correndo não. Ele teve que se esconder no cesto. Ele foi apedrejado em Listra, uma cidade chamada Listra. Ele, após curar um homem aleijado, ele foi apedrejado. Ele foi preso com Silas e foi açoitado injustamente. Não foi aquela açoitado assim, merecido não. Ele foi açoitado. Ele naufragou. Deve ser uma sensação horrível você naufragar, né? E depois que ele naufragou e não morreu, ele chegou na ilha de Creta e uma cobra super venenosa picou ele. Mas ele passou, sobreviveu, Deus esteve com ele. Ah, André, foi só isso? Não, além disso, ele ainda tinha um espinho na carne, que ninguém sabe direito o que é, que ele pediu a Deus para tirar, e Deus falou assim: não vou tirar, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele sofreu martírio em Roma, foi preso durante 2 anos e morreu decapitado. Já até desanimou aí, né, Paulo? Caraca, você achava que a tua vida era difícil? Pois bem, um dos maiores homens do Novo Testamento, talvez o maior, é lógico, não estou falando de Jesus Cristo, essa foi a vida dele. Então, olha, qual foi o título? O título foi: vençamos, mas aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Dando continuidade, esse mesmo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, que embasa, porque o que eu falei aqui foi as aflições de Paulo, mas agora vamos ver o que Paulo escreveu. Paulo escreveu só em 2 Coríntios, depois eu posso detalhar para vocês. Em 2 Coríntios 1:3, ele fala: consolo em meio às aflições. Deus nos consola para que possamos consolar os outros. E o sofrimento, Marquinhos, muitas vezes tem um propósito redentor. Sim. Ok? E eu vou só fazer uma observação. É melhor você ter uma vida cheia de desafio e ser um cara nota 10 do que você ter uma vida boa e ser um cara nota 5. Ok? Ok. Parece meio óbvio o que eu estou falando, mas a aprovação que Deus permite a gente passar, muitas vezes tem isso. O que mais que ele escreveu? A força na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Que nós somos um tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios 4. Eu não vou ficar citando aqui o 2 Coríntios, não. Eu aconselho vocês lerem a segunda carta aos Coríntios. Que nós somos tesouro em vasos de barro. O que significa isso? Nós somos barro, mas Deus é um tesouro em nós. O que mais que ele escreveu? Um clássico aqui, Marquinhos. Você que está com essa mão aí, você está passando, por mais que você esteja forte, eu sei que você está passando dificuldade. Que as nossas tribulações momentâneas não se comparam com a glória eterna que há de ser revelada a nós. Também falou do ministério da reconciliação, que, apesar das lutas, o nosso grande propósito é reconciliar o máximo de pessoas com Deus. Que tem muita gente que está afastado.
E Deus ainda não fechou a conta. E Ele nos usa para nós levarmos, trazer a restauração, a reconciliação para as pessoas. E na luta, talvez se você estiver numa ilha lá em Angra, numa lancha, você não estaria fazendo isso. Mas como o propósito é da redenção das pessoas, muitas vezes é através do sofrimento. Falou para a gente andar por fé e não por vista, que a nossa batalha é espiritual, não é humana. Provação como teste de obediência e alegria no meio das dificuldades. Tudo isso, eu não vou me alongar, mas tudo isso se encontra, se vocês fizerem qualquer pesquisa e falar assim, o que a segunda carta aos Coríntios nos ensina? Foi o que eu fiz e pegou isso aqui, ok? Dando continuidade. Então, o que eu quero dizer com isso? O Paulo pode estar assim, caraca, o maluco se empolgou aqui, fala pra caramba, eu não estou entendendo. O que eu quero dizer é o seguinte, a vida com Deus, vamos lá, vou tentar agora trazer uma... Muitos acham que a vida com Deus é quinta série. O que é quinta série? Você vai chegar lá, eu parei do plano primário. A professora vai falar assim, 1 mais 1 é igual a 2. Outros vão falar assim, nossa, a vida com Deus é impossível. Eu, por exemplo, quando entrei na faculdade, o professor, eu fiz uma prova, tirei 0 em informática. E o professor falou para mim, o que você está fazendo aqui? Você está no lugar errado. Eu saí da faculdade e entrei em outra. Na outra, não foi tão fácil quanto a quinta série, mas também não foi impossível quanto a informática foi para mim. A vida com Deus é isso. Quero contar essa historinha aqui para vocês entenderem, quem estiver me ouvindo. A vida com Deus não é impossível, mas também ela não é a quinta série do primário, que às vezes muitas pessoas pregam, partem do princípio que o cristão é um idiota, que não posso falar isso aqui, que isso aqui é muito sério, eu vou fazer só o feijão com arroz. Se você vier, você vai ser abençoado, você dá a tua oferta, teu dízimo, e você vai ficar rico, aí fica todo mundo ali naquele... Mas não é assim. A vida com Deus, ela é muito mais profunda do que bênçãos financeiras ou conquistas. Vou dar um exemplo, indo para o desfecho do culto de hoje. Recapitulando, o culto de hoje foi: vençamos as lutas, mas não aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. Você caiu numa roubada, né? Porque eu preparei a semana toda aqui para trazer uma mensagem. Uma furada, né? Eu venho na mensagem lá no alto, você, caraca, qual é a diferença? Mas fica no teu coraçãozinho aí, tá, Paulo? Vamos lá. Êxodo 32, eu não vou poder nem ser muito demorado, mas também não vou poder ser muito rápido. Moisés, já ouviu falar em Moisés? Já. Você sabia que Moisés foi libertar o povo, né? Deus mandou 10 pragas, o faraó, que era o homem mais poderoso do mundo, imagina um cara poderoso hoje, é o Putin, é o Trump, pediu pinico, o povo passou pelo meio do mar. Moisés sobe o monte Horebe, na verdade o monte Sinai, ali é um perto do outro. Deus escreve os 10 mandamentos para Moisés. Quando ele volta, a galera estava fazendo uma rave, todo mundo na orgia, todo mundo não, a galera na orgia, e mais, derreteram o ouro que o Egito tinha dado para eles, fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando o bezerro de ouro. E aí, Êxodo 32, 34, depois que Deus fala assim, eu vou matar todo mundo, Moisés faz uma linda oração, não faça isso. Lembra, Senhor, da promessa que tu fizeste a Abraão, Isaac, Jacó. A Bíblia fala, e eu creio na Bíblia, que Deus acalmou, e Deus falou assim, não vão matar não. Mas no versículo 34 ele diz assim, vai pois agora, conduze este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Thor, faça a gentileza, eu gosto de muito ouvir a tua voz. Mateus 7, 21. Enquanto o Thor abre Mateus 7, 21, eu vou repetir a história aqui. O povo continuou ali no deserto, mas o fato de você continuar, falar assim, ter a Bíblia embaixo do braço, ir à igreja,
tá no meio da galera não significa que você é um deles. Por isso que eu falei que não ia ser nem a pregação da dificuldade impossível da faculdade, mas nem da quinta série. A gente tem que tomar cuidado, quem estiver ouvindo, aqui está o Bruninho, o Thor, o Marquinho e o seu padrasto Paulo, e eu falo para mim em primeiro lugar, nem todo mundo que está porque em Êxodo 32, Deus falou assim, eu não vou destruir todo mundo agora não, segue em frente, mas cada um vai prestar conta pelo seu pecado. Agora, Thor, leia para mim. Eu ia ler o Mateus 7 todo, mas não dá. Aconselho a quem estiver ouvindo, inclusive, Marquinhos, no início, antes ali, fala, se um pai mau dá bens para o seu filho, quanto mais eu não abençoarei os meus filhos. Essa palavra vai para você. Mas eu não posso fugir da palavra que eu trouxe. Thor, por favor. Mateus 7, 21. Do 21 ao 23. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Amém. Esse texto, a gente já ouviu várias vezes esse texto, mas eu só queria chamar a atenção, porque se eu fosse analisar as pessoas ao redor e as dificuldades pessoais, eu ia pregar sobre vencendo as lutas. Mas Deus tocou no meu coração que essa mensagem vencendo as lutas é uma mensagem quinta série. A mensagem que eu queria trazer nesse dia 31 de janeiro é: usado não é aprovado. A Bíblia fala em Mateus 7. No Êxodo 32, o anjo estava guiando o povo, mas aquele povo não estava aprovado. Mateus 7, Jesus foi ainda mais. Ele fala, o povo diz, eu fiz milagres, eu expulsei demônios. Gente, você orar e expulsar um demônio, o cara pode achar, né? Mas isso não significa aprovação. Então é essa a mensagem que eu queria trazer, deixar registrado, para a gente se perguntar, nós estamos sendo usados por Deus? Porque tem gente que não está nem sendo usado. Mas estamos sendo usados? Sim. Amém. Aleluia. Mas vai ter gente que está sendo usado, mas que não está aprovado. E que não, segundo a Bíblia, e aí eu não sei, uns dizem que a porta é larga. Existem pregações que falam assim, não, Deus é amor, vai entrar todo mundo, só se o cara fizer muita coisa errada, ele não vai entrar. Tipo assim, o cara chega lá no céu, tem 7 mulheres chorando por ele, o filho fora de casamento, conta para pagar, o cara, seu cara foi no traste, esse, mas e qual é o tamanho da porta? Segundo Mateus 7 e Êxodo 32, para a gente ficar esperto. Será que eu sou essa galera que estou ali no deserto com o anjo me guiando? Mas existe uma palavra dizendo que no dia da visitação eu vou pagar. E essa palavra de Mateus 7. Será que eu vou chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu preguei 50 anos, eu expulsava demônio, e Jesus vai falar para mim, não te conheço? André, mas aí como é que a gente sabe? É a paz que o Espírito Santo dá. Porque eu acredito que se o camarada não tiver com a mente cauterizada, porque a gente está vendo assim, a gente vê na internet hoje o pastor que fica criticando outro pastor de adultério, ser revelado que o cara tem amante há 40 anos, é nesse nível que a gente está vendo. O cara tem vídeo gravado falando, não, o irmão Thor, ele é um adúltero. Aí depois aparece e o cara confessa, não, na verdade eu pegava uma novinha. Eu falei, que isso, cara? Mas o cara expulsava demônio na igreja. O cara está expulsando demônio
mas o cara é 171. Então, essa era a mensagem. E aí, Paulo, a gente aqui brinca no final do culto. Eu não sei se eu fui claro na minha palavra. Eu vou, antes de passar a palavra para quem quiser fazer um comentário, eu vou dar o tempo. Eu sempre brinco aqui que depois da pregação, e eu fiz aqui um resumo, falei da tribulação, da luta, da vitória, até porque o Marquinhos está aqui, mas dei uma mensagem que talvez não seja de quinta série, que é aquela mensagem assim que talvez numa igreja eles não vão pregar. No culto de domingo, é mais provável o pastor vai estar falando assim, não, nós vamos vencer, nosso Deus é provedor, vai ser isso. Mas vocês ficam com aquela assim, caraca, vai ter gente expulsando o demônio e o cara vai para o inferno. Tá. Mas qual é a sobremesa? Primeira sobremesa. Você já ouviu falar em Noé? Noé era tido como louco. Até que choveu. Eu vi essa camisa em inglês, coisa mais linda. Noé era louco. Até que choveu. A galera vê isso, Bruninho, mas não sabe de um detalhe. Segundo a Bíblia, nunca tinha chovido. Essa Paulo não sabia. Você sabia que quando veio o dilúvio, nunca tinha chovido? Então você já aprendeu. Se alguém um dia falar, pô, eu fui levar o Marquinho lá na usina de Afonso, tinha um cara lá falando pra caramba, parecia até pobre na chuva, não parava de falar o maluco, chegava no Natal, mas ele não acabava o culto. Estou te ensinando. O dilúvio teve esse detalhe, nunca tinha chovido. Tem muito crente que não sabe disso. Caiu um orvalho, mas não caía chuva. Então não era louco. Então às vezes você vê a pessoa pregando a palavra de Deus, falando, ó, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E o cara, pô, isso é loucura. Não era louco até que choveu. Abre Salmo 145, 16. Esse é um salmo que eu separei especial para o Bruninho. E termino com Deus, Marquinhos, essa para você. Não é o início e nem o meio, mas como termina. Tu tá hoje no meio da tua luta, mas vale como termina. E a nossa história ainda não terminou. Com certeza. O Bruninho vai ler o Salmo 145, 16. Eu vou parar de falar, Paulo, eu sei que você está aí, e vou passar a palavra para vocês. Salmo 145, 16. Esse salmo, Bruno, nós tivemos um mês assim, ó. O mês fez assim, ó. Começou assim e tal. Começou o ano, Marquinho acidentado, Zé Baixinho operado, Eduardo aposentado e não sei o que. E peça para março, que o cara pediu que era para ontem. Chegamos, vencemos janeiro. Não sei como será fevereiro. Mas, Bruninho, com aquela voz bem bonita, o que está escrito no Salmo 145, 16? Bem alto. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Bonito essa, hein, Bruninho? Essa aí é para moldurar, hein? Essa daí, quando aquele pixel estiver caindo. Deus provedor. Amém? Abres a mão e farta a todos os seres viventes. Bom, por hierarquia, top, você quer fazer algum? Pode. Eu quero aproveitar a oportunidade. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, expulsamos demônio em Teu nome, não fizemos muitos milagres? Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. A primeira ideia aqui é essa, nem todos que diz Senhor, Senhor, nem todos que estão lá em cima vai herdar, como nós estamos falando aqui. Quem vai herdar é aquele que faz a vontade. É necessário fazer a vontade. O maior exemplo disso aqui, o maior exemplo que a gente fica guardado no coração é Jesus e Judas. Exatamente isso. Porque Judas acompanhou Jesus em todos os momentos. Ele viu todos os milagres, ele viu tudo que Jesus fez. Mas mesmo assim, ele estando lado a lado, ele dormindo lado a lado, comendo, vivendo lado a lado de Jesus, tendo aquela experiência que eu e você hoje nós não temos, mas mesmo assim, no final, o que ele fez? Ele traiu Jesus. Então isso aqui é muito importante para a nossa vida. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Até aqui, amém.
Juninho, você tem alguma? Marquinhos? Sei não, tem só guardar em Deus mesmo, esperar Amém. e agradecer pela oportunidade de estar vivo e estar aqui participando do culto com Amém. vocês. Agora nós vamos então fazer uma oração. Eu encerro por aqui. Mensagem de sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, registrando o nosso agradecimento ao Eterno pelo mês maravilhoso que Ele nos deu e orando com súplicas detalhadas e ação de graça pela cirurgia que o Marquinho vai fazer e vai ser uma bênção. Ele vai estar aqui dando testemunho. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.